E o técnico Sampaoli já realizou o primeiro treino dele hoje no Flamengo. E os comentaristas do programa da ESPN Brasil analisaram os detalhes da movimentação tática do Jorge Sampaoli no treino e já começaram a esboçar um possível Flamengo para enfrentar o Nublense na estreia do técnico Sampaoli nos gramados, comandando o Flamengo, e também o jogo no Maracanã pela Libertadores da América. Nós vamos aqui analisar, vamos reagir juntos. Eu gostaria que você chegasse deixando seu like é muito importante, pois assim apoia o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito, eu convido você, já que você está aqui, aperte o botão vermelho que está aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as informações do Flamengo no seu celular e no seu computador. Vamos pro vídeo de hoje, créditos, vou deixar o canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então ver como o Flamengo pode jogar ao comando do técnico Sampaoli. Dá trabalho para os dirigentes. Então não adianta achar que vão ficar ali de braço cruzado esperando para ver se as coisas andam ou não andam, porque o Sampaoli no dia a dia dá trabalho. A gente tem inúmeros relatos de gente que trabalhou no Santos, de gente que trabalhou no Atlético, falando exatamente a mesma coisa. Coisas muito parecidas, são relatos muito parecidos. E certamente ele não vai chegar no Flamengo e ser completamente diferente. Talvez ele possa pedir menos, querer menos, até porque ele deu a entender que considera o que tem no Flamengo uma boa condição. E é, de fato, uma ótima condição. O que eu já acho excelente. Isso, né? Reconhecer isso. Opa! É porque aquela coisa do São Paulo que pede tudo, talvez não seja assim. Mas ele vai dar trabalho e ele vai demandar dos dirigentes do Flamengo. Algum pedido ele vai fazer. Claro. Você conhece, vai chegar no final do meio do ano e vai querer algum jogador. Contratação. Agora a janela está fechada mesmo. Então é o seguinte, eu não vou pedir nada, mas quando abrir em julho, você pede. É isso. Até porque a gente está trabalhando com o calendário europeu no Brasil. Embora a gente pode não gostar disso, mas a realidade é outra. Você vê no início da temporada mais suave e quando começam as trocas para o grande cenário mundial, a gente entra junto. Então pode mudar. Agora, ele também tem que ser inteligente. Não adianta ele chegar lá, eu sou o Sampaoli, bater no peito e ele olhar. Vitor Pereira, o que aconteceu com ele? Paulo Souza, o que aconteceu com ele? Rogério Ceni, o que aconteceu com ele? Então, Dorival Júnior, o que aconteceu com o Dorival? Você tem uma série de treinadores que, por motivos diferentes, mas com a base desse elenco, caras que foram... Você já pensou? Se a gente viu ali a última imagem, aquela foto clássica, todo mundo segurando a camisa com o treinador no meio. Já viu nos últimos anos quantas fotos dessa tem o Flamengo? Os mesmos caras segurando, com o Landim, Marcos Braz e um treinador novo. Landim, Marcos Braz e um treinador novo. Tem alguma coisa aí. Então, o São Paulo, se ele também não souber transitar com o elenco, convencer os caras que é possível, e os caras eu acho que estão muito preocupados. Tem jogador para vencer contrato, tem jogador com 35 anos que esta fase aqui do time não renova contrato de ninguém. Aos 35 não renova. Davi Luiz tem que renovar o contrato dele. Vai com 35 anos, jogando o que ele está jogando, com um treinador novo, ou conserta isso ou não conserta. Então, o meio do ano pode gerar Eu não sei se ele tem que fazer isso, sabe? Porque eu tenho a impressão que, assim, quando o Vitor Pereira chega, ele é obrigado a se adaptar a 55 mil situações de um clube campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e com a aparência de que ia reencontrar a sua melhor forma, tal, ia avançar em relação àquilo que jogava com o Dorival. Mas só decisões, né? Só decisões. E era um time que tinha problemas, né? Desde o ano passado o time tinha problemas, apesar do Dorival ter feito o senhor trabalho, que ele pegou um time com muitos problemas e fez esse time ganhar 2 títulos. A impressão que eu tenho é que o São Paulo chega numa situação tão diferente que é como se um presidente da República tivesse sido eleito. Ele está num momento de extrema popularidade por conta da impopularidade do que tinha ali. Do seu antecessor. E ele tem que chegar e rapidamente fazer tudo o que precisa, porque talvez daqui a alguns meses ele não consiga mais fazer as modificações ou aprovar, se fosse no governo, alguns projetos que ele aprovaria logo depois da eleição. Que passado algum tempo, a não ser que os resultados sejam muito bons e rapidamente, e que as ideias de jogo dele, num futebol rebuscado, num futebol que não é fácil de executar, de um senhor treinador que é o Sampaoli, funcionem numa velocidade muito rápida. Então, eu acho que ele não tem que medir consequências e limites agora. Agora ele tem que fazer tudo o que ele acha necessário, sem pestanejar. E a responsabilidade aí vai no que o Jean disse. Chega.
vai para os jogadores, vai para a diretoria. Nesse momento, o técnico passa a ser, entre aspas, o presidente da instituição. Ele tem, por um pequeno período, subjetivamente, quando a gente fala... objetivamente, vamos dizer assim, quando a gente fala de poder, o direito de fazer o que quiser. Porque ele pegou uma situação muito ruim. Quando ela melhorar, eu não sei se o Flamengo volta a ser o campeão da Libertadores do Brasileiro. Então, é a hora de ele, literalmente, colocar o pé na porta. Se ele achar que precisa de mudanças radicais, faça. Agora. Se ele achar que precisa... vou manter, conversa, faça. Mas o que ele tem que fazer de mais radical tem que ser feito já. Eu só acho que, assim, que entre os técnicos possíveis, né? Possíveis, entenda, o Sampaoli e alguns outros que foram cogitados e tal, não há ninguém capaz hoje de assumir o elenco do Flamengo, bater no peito e dizer vai ser do meu jeito. E só do meu jeito. Eu desconfio que... Se vier o Guardiola, né? Se viesse, por isso que eu falo dos possíveis. O Jorge Jesus poderia. Então, assim, eu acho que o ponto é de que forma ele vai administrar essas questões relacionadas ao elenco, os vitoriosos, com o os resultado diretores e tudo. junto. Sem resultado, é isso. Então, mas quem dá o resultado morre. são eles. Exatamente. Eles que vão dar o resultado. É que eu acho que aí, assim, no fim das contas, foi tão ruim, mas tão ruim, o desempenho do Vitor Pereira, que isso, de alguma maneira, embora tenha sido apontado muito para o Vitor Pereira, quer dizer, é o que eu disse, se as coisas continuarem andando mal, eu acho que vai ser muito difícil que a responsabilidade ela seja atribuída principalmente ao Sampaoli. Eu realmente não acredito nisso, porque acho que uma hora isso acaba. Por mais que a gente adore fritar técnicos no futebol brasileiro, no momento em que você tem um elenco com essa qualidade, que passa tantos momentos jogando abaixo do que poderia jogar, porque essa é a verdade, tá? É óbvio que, e eu acho que é engraçado, porque muita gente ficava brava quando a gente dizia, não, esse elenco do Flamengo, de fato, muitas vezes ele anda sozinho, pela qualidade individual dos jogadores. Por pior que seja o trabalho do treinador, por mais que o técnico não acerte, e por mais que os jogadores mesmo não façam grandes atuações, às vezes a qualidade de um aqui, a qualidade do outro ali, elas resolvem as coisas. Opa. E se não fosse assim, o Flamengo não teria demitido esse batalhão de técnicos que demitiu desde o Jorge Jesus, porque nenhum foi plenamente aprovado depois do Jorge Jesus. Nenhum. E se é assim, sinceramente, eu acho que chegou o momento de que se as coisas não andarem, e esse é comprovadamente um ótimo treinador, acho que chegou o momento de se as coisas não andarem, a mudança ser mais radical. A crítica, ela mudar um pouco de foco. Porque até quando o Flamengo vai ficar... Vai estar com esses caras com 40, 50 anos jogando com o elenco do Flamengo, com a mesma camisa. Ok, ganhando títulos, porque eles são tecnicamente muito, muito bons, mas ninguém viu... Depois de 2020 em diante, esse elenco sequer próximo do seu máximo. Não. Sequer próximo. Ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou tudo. Mas esse elenco nunca teve próximo do seu máximo. O seu máximo, ou próximo do seu máximo, a gente viu apenas em 2019. E não é possível que a culpa seja sempre de todos os técnicos que passaram. Quando a primeira vez que ele pegar um jogador que todo mundo espera numa função, botar em outra. Não, até porque, por exemplo... Só quero ver essa. Né, as passagens... Agora ele pode. As passagens dele... 10 meses eu não sei. As passagens dele aqui pelos dois times brasileiros, né, Santos e Galo, elas foram marcadas pelos jogos dos pontas. Né? Tinha Marinho de um lado, Soteldo do outro, vice-campeão, né, assim, a base vice-campeã da Libertadores. Depois o Galo com o Queno de um lado, o Savarino do outro. E aí? E hoje? Você já começa, a primeira pergunta Cebolinha, Pedro e Gabigol. Bruno Henrique voltando. Outra coisa. Você não pode exigir nada do Bruno Henrique nesse momento. E a marcação de bola? Uma vez eu entrevistei o Pituca, volante do Santos, quando o Sampaoli era técnico do Santos. Eu perguntei como é que se organiza a marcação e saída de bola. Ele falou, ele explica ali, e a gente tem que ficar o tempo inteiro olhando para o lado e contando quantos jogadores nossos tem e quantos jogadores deles tem para a gente pressionar em cima, um em um. E aí, se você não consegue fazer a pressão para roubar a bola, que obrigue o time adversário a tocar a bola para trás ou para o lado, para que não haja nenhuma espécie de evolução ali. A gente tem que ficar raciocinando o tempo inteiro, sem parar. Isso me diz que os jogadores estão em campo, tá? Pelo Pituca. Quem no Flamengo vai fazer isso hoje? Quando o Flamengo toma o gol contra o Maringá, o Renato trouxe isso aqui pra gente, o goleiro do Maringá pega a bola e o Gabigol e o Everton Ribeiro estão na área, de costas. No segundo gol, de costas. O goleiro faz o lançamento na direita, o Cebolinha vai lá numa longa distância, nem pressiona, a bola vem para o meio, de repente ela está lá do lado direito, onde o cara dá passe para trás.
E aí acontece o segundo gol num lance que parecia um contra-ataque, que não era contra-ataque porque a defesa estava posicionada. Então tudo isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar, porque o São Paulo gosta de time que esmaga a saída de bola do adversário. É intenso. É um futebol intenso. Então, com quem ele vai fazer isso? Ele bebe na fonte do jogo de posição. Não quer dizer todo jogo de posição, que é o jogo que o Guardiola faz, o Barcelona, outros times do mundo também, ele é posicional. Nem todo jogo posicional é jogo de posição. As pessoas confundem um pouco isso aqui. É um aprendizado. Para ele colocar, que nem ele falou na coletiva, é um aprendizado. Não é ao contrário do Dorival, não é um acerto. O Dorival deu um acerto e com méritos, não estou criticando. Enormes. O Dorival olhou e falou assim, o que dá para fazer é isso daqui. Um acerto, convenceu o Gabigol que ele ia ser fenomenal, abastecendo o Pedro. O Pedro foi para a seleção, o Gabigol não. O Gabigol estava feliz da vida, agora o Gabigol não quer mais. Então, o Dorival deixou todo mundo no confortável e levou à frente. Isso. Não é o caminho do São Paulo. O São Paulo é reorganizar... Desconfortável. Desconfortável, reaprender e tem que estar fim. Então, assim, ele trabalha com amplitude, com campo largo. Ele tem sempre jogadores... Tá bom, quem são esses jogadores? Vai ressuscitar o Marinho? Quase saiu do Flamengo? Vai ser com lateral? Se for com lateral, de repente vai ter 3 zagueiros. Aí muita gente vai ficar, 3 zagueiros. Tá. Então, como ele vai fazer isso com o jogo que ele deseja implementar, com as ideias que ele tem claras no Santos, no Galo, no Sevilha, na Argentina, que não deu certo, no Chile. O Chile é um exemplo, quem quiser entender, olhe para o Chile. Vidal está lá para isso. Então, Paulo, é um momento em que não é o cara que veio para apaziguar, legal, o Dorival fez isso. O Dorival fez isso e teve sucesso. Depois, como o Jean, também entendi a troca. Agora, o São Paulo não. O São Paulo vai chutar as portas e vamos ver. Em nenhum momento, acho que o Jean concorda, até pelo comentário de abertura, a pressão esteve tão grande em cima dos jogadores do Flamengo desde o momento em que eles ganharam os primeiros títulos. Nesse momento, eles estão vulneráveis às cobranças que vão ser feitas, porque não dá mais para a gente ficar olhando para o técnico e falar, olha, não dá para fazer isso, você tem que jogar aqui, você não gosta disso. Chega. Que escudo feio esse do Nublense, hein? Quarta-feira. É uma novidade, é um dos estreantes na Libertadores, hein? Fraquíssimo, né? Não é legal, né? Minimalista. Mas o jogo é daqueles. É importante. O jogo vale muito. É o chamado bom para a estreia. Tá de bom tamanho. Você prefere, olha, São Paulo tem o River Plate na estreia, o Nublense. Escudo feio, não tem problema, traz pra cá. Sabe que o nosso papo agora é de careca pra careca, né? Porque a minha ideia aqui é tentar desvendar quais opções táticas o Sampaoli vai encontrar para montar o Flamengo dentro dos sistemas que ele pode montar, usando como parâmetro o que ele disse, o que o Flamengo tem de material humano e o que a gente já viu dos seus trabalhos no Brasil e fora, mas acho que os trabalhos no Brasil são os elementos mais palpáveis para a gente tentar enxergar o que no futebol brasileiro ele vai conseguir fazer. Sabe, fã de esporte, quando antes de algum tema que a gente vai trazer aqui para a tela para montar o simpático campinho, a prancheta, existem caminhos óbvios. Para montar o Flamengo do Sampaoli é um caminho nada óbvio, porque são muitas possibilidades. Mas ele falou algo sobre o sistema mãe, né, a expressão que ele usou, ser um 3-2-5 ou um 3-6-1 para atacar. Então, o importante é essa parte, para atacar. Não quer dizer que o Flamengo sempre vai, em todas as fases do jogo, vai ter 3 defensores lá atrás. Pode até ter, eventualmente. Não quer dizer que o Flamengo sempre terá 3 zagueiros, mas quer dizer que quando o Flamengo atacar, quase sempre terão 3 jogadores naquela linha. E tem um ponto, antes da gente ir direto para a prancheta, que a gente vai discutir muito Pedro e Gabriel, mas tem outro ponto nessas estratégias que ele vai montar, que eu acho que vai ser muito interessante e vai render muita discussão. Porque o Flamengo tem hoje um problema na lateral direita. Mateuzinho está machucado, o Wesley é um menino, Varela não vem bem. E o Sampaoli aqui do Brasil usou bastante zagueiros parados em uma das laterais, né? Usou o Veríssimo, usou o Gabriel em Santos e Atlético Mineiro, usou o Luan Pérez no Olympique de Marselha. Então, para montar esse sistema, juntando essas informações, a minha impressão é que no Flamengo há uma grande chance de o lateral direito ser um jogador
zagueiro. O Fabrício Bruno é o meu palpite e eu vou explicar um pouco o que é que eu estou falando. Esse é o time que eu montei de partida, né? Lembrando que o Arrascaeta está fora desse painel porque ele está machucado. Eu acredito muito nessa linha de 4 no momento sem bola, com o Fabrício Bruno guardando o lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira, porque o Sampaoli gosta muito de zagueiros canhotos jogando pela esquerda, e o Ayrton Lucas, que hoje é o dono da posição. Com Gerson, Thiago Maia, Matheus França, e aí pode ser esse desenho também, até acho ele mais possível, com Matheus França e Thiago Maia, pode inverter os lados tranquilamente, tanto faz. Everton, Cebolinha, Gabriel e Pedro, como falamos, 2 pontas com pés invertidos. Então, um destro jogando pela esquerda, um canhoto jogando pela direita. Tudo vai passar pelo poder de convencimento sobre o Gabriel para atuar nessa posição. Quando o Sampaoli fala no momento ofensivo, o sistema mãe é 3-2-5 ou 3-6-1, eu acredito mais no 3-2-5. O que ele está falando? Quando o Flamengo tem a bola, acontece isso. Ayrton Lucas espeta, como o Arana espetava, por exemplo. E aí, no momento de saída de bola, o Flamengo, para construir a sua fase ofensiva, parte de 3 zagueiros, parte de 2 jogadores, né? Então 2 jogadores na base, e aí 5. Ataca aqui, fechando 5 jogadores. Ayrton Lucas como extremo pela esquerda, o Gabriel como um extremo pela direita, Cebolinha nesse par chegando, Matheus França nesse par chegando e o Pedro, né? Lembrando que nesse movimento o Gabriel, por ser um jogador de perna esquerda, chegaria mais para dentro para tentar finalizar. Não é a zona mais confortável para o Gabriel jogar. De fato, não é. Para esse modelo funcionar assim, vai passar muito pelo convencimento do Gabriel. Alternativas para essa ideia, assim, claro, Bruno Henrique, recuperando forma técnica e física, vai brigar muito com o Cebolinha por essa vaga. O Bruno Henrique joga muito bem nesse setor, vai conversar. Essa dupla tende a ser incrível para o time do Flamengo jogar com Ayrton Lucas e Bruno Henrique, né? Então, é possibilidade. Vou voltar o Everton, Cebolinha para cá. Claro que o Arrascaeta vai voltar de lesão. E aí ele pode voltar tanto no lugar do Matheus França e ser um jogador mais próximo desse movimento, como ele pode voltar no lugar do ponta, né? O Arrascaeta jogar mais para a esquerda, o Matheus França jogar um pouco mais por aqui. Alternativas, são várias alternativas. Tá, Zupac, mas e se por um acaso o Gabriel não quiser jogar aqui? Se o Gabriel quiser jogar aqui perto do Pedro, né? O Matheus França não é um cara que vai fazer muito esse papel. Quem pode ganhar um espaço, e tem sido pouco falado, embora tenha jogado contra o Curitiba, é o Everton Ribeiro. Porque aí o Everton Ribeiro é um jogador canhoto jogando pela direita, né? Não bem de extremo, mas nos seus tempos de Curitiba, de Cruzeiro, ele era um meia de chegada, no próprio Flamengo de 19. Ele poderia jogar nesse movimento para possibilitar o Gabriel estar mais próximo dessa função. Não acho que o Everton Ribeiro vai fazer par com a Arrascaeta aqui, porque no momento de recomposição defensiva, o Flamengo teria que voltar com 2 caras que não vem entregando nessa parte. Então, a última alternativa. Tá, então o Everton Ribeiro não é titular, tá? O Matheus França está aqui, o Gabriel não quer jogar. Outra possibilidade, outro jogador que pode ganhar espaço é o Marinho. Marinho que, repito, no Santos de Sampaoli era exatamente esse cara. O Marinho no Santos jogou melhor com o Cuca do que com o Sampaoli, mas nos 2 modelos ele era esse cara. São alternativas, né? Além, claro, né? Gabi pode jogar aqui, ó. O Gabi pode jogar no lugar do Pedro. Não acho que vai jogar. Mas esse modelo, com esses 3 jogadores de saída, 2 jogadores na base de meio campo, para 5 jogadores no momento ofensivo, deve ser esse o desenho que o Sampaoli tem para montar o time do Flamengo. E são muitas e muitas e muitas opções e variáveis para montar o time do rubro-negro. Só um acréscimo, se você me permite. Sempre. Zupa. A depender da forma como o adversário vai pressionar, e treinadores... 2 das primeiras decisões na hora de preparar uma partida contra qualquer adversário são como eu vou sair jogando e como eu vou pressionar, como eu vou marcar a saída de bola do adversário. Se o adversário fizer a pressão com 2, ele não precisa de um terceiro homem baixando do meio de campo para ajudar os 2 da primeira linha a fazer a saída. O goleiro faz esse papel. E ele ganha um jogador na segunda linha, que seria a zona do meio de campo, para já começar a formar a tal bem falada e procurada superioridade numérica naquele setor. Agora, ele não vai abrir mão. Acho muito difícil de, no mínimo, 5 jogadores na última linha.
2 bem abertos e os outros entre os marcadores adversários para dificultar ao máximo e para ter muita gente chegando. Ou 6, como ele mesmo disse, que seria uma possibilidade hoje. E ele citou o Manchester City, né, que é um time que joga no 3-2-5 com bola e que sem bola tem, por exemplo, o Ake, que é um zagueiro jogando de lateral esquerdo parado, ou eventualmente o Stones jogando aberto pela direita como lateral e quando tem a bola dá um passo à frente. Por isso, eu acredito que ele vai usar esse expediente no Flamengo, não na esquerda, porque o lateral é o melhor jogador do time no ano, que é o Ayrton Lucas, mas na direita há essa brecha e se ele usar o Fabrício Bruno como um lateral na hora da posição defensiva, a hora que tem a bola, ele tem os 3 para sair. São muitas as possibilidades de Sampaoli no Flamengo. Felipe Mota. Então tá aí, nação, tá aí os comentaristas falando sobre o estilo de jogo do Sampaoli e como o Sampaoli deve encaminhar aí o time do Flamengo para a partida contra o Nublense. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.